A intersexualidade é uma condição que, segundo a Sociedade Norte-Americana de Pessoas Intersexo, ISNA, compreende 41 variações. A cada 100 pessoas nascidas no mundo, uma é intersexo. Este filme é sobre a Miel, uma destas pessoas. Durante 9 meses ficou um debate para saber quem era aquela criança que havia nascido na maternidade. E a questão da lei de registros públicos é interessante porque a lei de registros públicos diz assim, olha, primeira coisa que você tem que declarar é o sexo. Bom, num caso desse você vai declarar o quê? Havia uma maternidade que hoje não existe mais, que é a Maternidade São Paulo. Foi ali que nasceu o Luiz Henrique. Pelos registros do prontuário médico, Luiz Henrique nasceu com saco escrotal, com testículos. Luiz Henrique nasceu com um pênis de 1 centímetro. Era uma criança que todos os médicos e enfermeiros daquela maternidade queriam ver. O que se vê dentro daquele prontuário é uma disputa entre os próprios médicos, porque os médicos não sabiam como resolver a situação da genitália ambígua. Os registros médicos relatam, os pais mesmo não sabiam o que fazer. Eles disseram aos médicos, o que vocês decidirem é melhor. Ser filho ou filha está na mão de vocês a decisão. Mostra o quanto que os pais não estão preparados para receber uma notícia dessa. E lidar, não é só receber e lidar com isso. Com 7 dias após seu nascimento, Luiz Henrique Modesto Vieira é transferido para o Instituto da Criança, no Hospital das Clínicas de São Paulo, onde os exames revelam cariótipo 46XY, testículos palpáveis e uretra do tipo masculina. A equipe médica decide por um teste para avaliação da sensibilidade a andrógeno, submetendo Luiz Henrique à aplicação de pomadas de testosterona por 14 dias. Constata-se um aumento da testosterona com pouca reação cutânea. Os médicos concluem pela cirurgia dita de normalização para o sexo feminino, já indicando as 2 fases da cirurgia. A primeira é realizada aos 7 meses, constituída pela plástica externa e retirada dos testículos e pênis. A segunda, na pré-adolescência, para a construção da neovagina. De acordo com o prontuário médico, os pais não foram informados antes da cirurgia do cariótipo XY. A forma como eu me lembro da vida na escola, por exemplo, era estar no meio das meninas sem saber quem eu era. Eu não me sentia bem em casa, não me sentia vivo em casa, mas também não me sentia vivo na escola. Eu estava fora desse lugar. Está registrado lá uma entrevista da psicóloga comigo e com os meus pais. À época eu tinha 10 anos. E eu lembro até hoje do escrito. Ele escreve assim, a criança tem comportamentos fóbicos. A criança não sabe falar de si. Não consegue se expressar. Era muito do que eu me sentia. Eu creio que quando eu entrei na adolescência, os 15 anos, eu me sentia desse jeito, sem conseguir falar de mim e sem conseguir me entender no meu próprio corpo e na minha própria história. Outro momento que eu lembro é aos 12 anos, um pouco mais tarde, quando as meninas começaram a comentar e a falar sobre a primeira menstruação. Foi nessa mesma época que a minha mãe me contou uma coisa. Ela me disse que eu não poderia ter filhos. Eu não tinha útero, eu não tinha ovários,
Mas existiam outras meninas como eu, que eu poderia um dia adotar uma criança, que eu poderia ter filhos do coração. No ambiente que eu cresci, os meus pais se converteram aos 2 anos à igreja, quando eu tinha 2 anos, à igreja evangélica. E no meio evangélico católico, em que eles foram criados, o sexo tinha um objetivo: reprodução. O casamento também tinha uma ideia de reprodução, descendência. Então, o que vinha na minha cabeça era: Ana Maria um dia ia ter que casar, ia ter que ter filhos, e um dia Ana Maria ia ter que chegar para o marido e falar: então, eu não posso ter filhos. A segunda cirurgia, originalmente prevista para a pré-adolescência, é realizada somente aos 20 anos. Aos 33, Ana Maria descobre uma carta do Hospital das Clínicas endereçada à sua mãe, datada de 1996, onde é relatado um diagnóstico de síndrome de insensibilidade parcial ao andrógeno, atestando também o início de sua hormonização. Quando eu achei a carta foi algo que me chocou, porque eu comecei a pesquisar sobre o assunto, comecei a juntar as coisas. Eu tinha uma cirurgia que foi feita aos 7 meses e que essa cirurgia eu não sabia sobre o que era. Eu passei a vida toda desconfiando da minha mãe, que tinha uma história que eu não sabia o que era. Eu não me sentia aquela pessoa. Não era Ana Maria. Nunca foi Ana Maria. Ana Maria foi uma tentativa de existir, de encaixar no mundo. Em agosto daquele ano, eu peguei o meu prontuário médico. E o meu prontuário médico começa com a primeira folha com o seguinte nome. Em cima, marcado, Luiz Henrique Modesto Vieira, riscado. Embaixo, Ana Maria Modesto Vieira. E nas primeiras folhas, numa das primeiras folhas, cariótipo XY. A cirurgia não me transformou numa mulher. Me deu uma parte genital, mas que não era minha, que eu era um buraco penetrável. A minha relação com o espelho era péssima. Eu sempre achei que o meu corpo era um corpo médico. E eu lembro da primeira vez que eu me vi nu em frente ao espelho. Faz 2 anos. Você sabia que existe um dia da visibilidade intersexo? Em 2016, a Miel inicia sua militância política pela causa LGBTI. É do nada minha vida, é tão linda, me olhar, me protege, mãe querida. A Marcha de Mulheres Lésbicas e Bissexuais de São Paulo foi um marco na minha vida. Porque foi nesse espaço que eu comecei a perceber que a minha sexualidade não era uma normalidade. Foi a primeira vez que eu assumi diante de pessoas que eu gostava de mulher e também contei a minha história. E a primeira coisa, apesar de ser muito complicada essa frase, quando se falava de trans, era:
a pessoa que se entendia nascendo num corpo errado. Essa fala, eu me entendia nascendo num corpo errado, era muito do que eu sentia. Eu vivia num corpo feminino que não me contemplava, mas também não tinha experiência com o masculino, então eu não sabia o que era isso. Eu comecei então a falar que eu não era mais uma mulher. Eu comecei a me assumir como uma pessoa não binária. Eu fui convidado a participar em 2016 de uma mesa que ia rolar sobre intersexualidade e lesbianidade. Essa mesa foi organizada pela Marcha Lésbica e Bissexual e ela me apresentou 2 pessoas intersexos, 2 nomes do ativismo intersexo em São Paulo e no Brasil. Marcou o início do meu ativismo porque foi naquele momento que eu, com ali os 2, nós pactuamos que a gente queria fazer alguma coisa pela intersexualidade em São Paulo. Uma coisa que me incomoda muito, pra caramba, quando se fala da criança, na lei brasileira, se fala da criança como incapaz. Incapaz de tomar decisões, incapaz de falar, incapaz de reagir. Isso dá poder, tanto aos pais quanto aos médicos, de poder decidir pela vida da criança. E a criança intersexo, para mim, é a criança que vive o maior número de solidões possíveis. Porque ela não vai ser aceita nem pelos pais e nem pela sociedade. Eu sempre fui jogada à margem. Eu nunca estive presente nessa história toda. Quando mutilaram o Luiz Henrique, não deram a ele a oportunidade dele viver aquele corpo que ele tinha. A minha grande questão era essa. Será que existem outras pessoas como eu? Ou só eu sou a aberração que os médicos dizem?